Pode ser. Gente, antes da gente começar a mesa com a Lola sobre masculinidades e os ataques misóginos na internet, eu vou passar a palavra para a Gabriela Caruso e para a Márcia Rangel, ambas integrantes do coletivo feminista do IESP, para elas falarem um pouco sobre a cartilha e sobre o nosso catálogo com as nossas integrantes do coletivo. Gente, boa tarde. Eu e a Gabi vamos fazer uma fala bem rápida, só para apresentar o lançamento de duas coisas que são projetos do coletivo que vêm sendo sustentados há um tempo. O coletivo feminista do IESP, Virgínia Leone Bicuda, ele foi criado em 2014 e os eventos começaram a ocorrer em 2015. E algumas das pessoas hoje já citaram isso na mesa, que é o 5º seminário, né? Então já é uma história longa de atuação da gente aqui. E aí, esse ano, a gente conseguiu congregar para esse evento duas coisas. A cartilha, que, na verdade, já tinha sido lançada no evento do ano passado, que a Gabi vai comentar um pouco mais depois de mim. E a gente está lançando também uma página, que é um site do coletivo feminista do IESP, que é um primeiro passo, na verdade, para a gente caminhar com outros projetos que a gente tem. E nesse site a gente está lançando também um catálogo de pesquisadoras do coletivo feminista. O que é o catálogo? A gente pensava que, enquanto grupo, a gente estava realizando um monte de coisas durante os anos e não estava registrando isso. Então, até para a gente mesmo lembrar, quem veio no 2º seminário, a gente ficava, caramba, não lembro. Então, é um primeiro movimento da gente ter um registro de memória, não sobre os eventos ainda, porque a gente ainda não conseguiu reunir tudo que a gente fez, mas sobre as pesquisadoras que integram o coletivo. Então, é um catálogo que, basicamente, está listando quem são as pesquisadoras que participam mais ativamente do grupo e está também dando um mini currículo do que essas pesquisadoras fazem, porque a gente está, de certa forma, militando dentro da academia, mas a gente também trabalha, né, em outras coisas, nem todo mundo trabalha com feminismo aqui, e aí essa iniciativa se insere um pouco em outras coisas que estão sendo feitas, tipo a rede de politólogas na Argentina e iniciativas dessa tomada em outros países, que tem o objetivo de canalizar, né, informações sobre mulheres acadêmicas para que a gente tenha mais facilidade de linkar o trabalho das colegas e para que outras pessoas também, quando desejem chamar mulheres acadêmicas, possam ter um lugar para poder dar uma olhada, assim, onde que eu posso achar alguém para falar sobre ação afirmativa ou sobre estudos de gênero na academia. Enfim, então a ideia do catálogo é um pouco essa. A gente vai divulgar depois na página do coletivo, que não deu tempo de botar aqui. Então, vou passar a palavra agora para a Gabriela, para ela apresentar um pouco para vocês o catálogo. O catálogo. Gente, primeiro eu queria pontuar que eu estou explodindo de felicidade. Acho que, de repente, até o final do dia eu tenho infarto e morro, mas porque dá sempre muito trabalho organizar isso e a gente só faz sempre voluntariamente, nos espaços que a gente tem, com afetos e conflitos. E quando a gente vê isso realizado, essa sala cheia de mulheres de diferentes lugares, de diferentes origens, de fora e de dentro do IESP, isso é uma satisfação enorme. Vocês não sabem... Quer dizer, quem é do IESP sabe, mas quem não é do IESP sabe que hoje é um dia muito diferente na instituição. Hoje é um dia que o instituto fica mais colorido, o instituto fica mais cheiroso, mas fica mais afetuoso também, né? E mais tilelê também. E eu gosto muito disso, então estou muito feliz. Rapidamente, para falar da cartilha que a gente fez contra o assédio, né? O coletivo surgiu, como a Marcinha falou, em 2014, né? Quando a gente começou a compartilhar, às vezes, entre amigas, um incômodo ou outro que vinha ocorrendo, né? Nossa, você viu isso que o professor falou em sala? Vi. Ah, nossa, você viu aquilo que o colega falou em sala? Ah, vi. E aí a gente foi percebendo, né? Conversando, discutindo as coisas que passavam com a gente, se abrindo, criando esse espaço seguro para conversar,
que a gente foi perceber que algumas dificuldades que a gente achava que eram individuais não eram. E essa é a história clássica do feminismo. Porque é isso, quando as mulheres conversam entre si e se sentem seguras para conversar entre si sobre assuntos que elas têm normalmente medo de falar, é quando elas encontram o que há de comum entre elas. E é quando elas conseguem perceber que não é um problema individual delas, é um problema partilhado. E foi aí que a gente começou a pensar o coletivo e qual o papel dele. Teve, algumas situações agradáveis aqui no Instituto, né, de assédio, e a gente resolveu que a gente ia botar um ponto, não final, né, porque essas coisas nós não somos mágicas, afinal, né, nem operamos milagre, mas que a gente ia, pelo menos, tentar informar tanto as pessoas que estão aqui no IESP, alunas e alunos. Foi no Piauí ou não? Piauí? Só de lá. Eu fui para Teresina 2 vezes, eu acho, e ano passado conheci o litoral do Piauí, que eu adorei. Foi, adorei. Muito bom. Muito bom. Tudo muito bonito. Sou apaixonada por Parnaíba. Conheceu o Delta também? Oi? O Delta do Parnaíba, conheceu? Fui. Muito, muito bacana. Adorei. Muito legal. Eu tomei banho, como que era? Que um lugar era Maranhão e outro era Piauí, né? Sim, sim. Muito legal. Dependendo do lado. Esse pequeno momento de tentativa do patriarcado de boicotar nosso evento, mas eles não conseguiram. Caruso, 2019. Passar pra Lola. Então, gente, voltando, eu agradeço muito o convite, primeira vez aqui na UERJ. Então, eu já estive na UFRJ, né? Já estive na Federal Fluminense, mas aqui é a primeira vez. Então, e me falaram que eu vou voltar para a Federal Fluminense em dezembro. Então, vamos ver se, né? Vamos ver. Enfim, bom, eu vou falar um pouquinho dos ataques misóginos que eu venho sofrendo faz muitos anos já. E para falar sobre isso, eu tenho que falar do meu blog, né? Então, para quem conhece, né? Então, o meu blog é o Escreva Lola Escreva, que existe desde janeiro de 2008. Então, em janeiro do ano que vem vai fazer 12 anos, o que é uma eternidade na internet, muito tempo mesmo, né? É um blog que eu considero não só um blog feminista, mas também um blog pessoal, porque tem o meu nome no meio, assim, né? Escreva Lola Escreva. Isso aí, tem gente que é muito jovem e não sabe, né? Que é uma referência a um filme famoso, cult, alemão, né? Que é o Corra, Lola, Corra. Que é um filme bastante estudado ainda hoje nas faculdades de jornalismo e cinema, porque é um filme bem legal. Bom, então, esse é o meu blog, né? É um blog bem chinfrim, para falar a verdade, né? Porque eu não entendo quase nada de internet, né? Eu aprendi a fazer um blog e foi só. Eu não sei fazer mais nada. Então, mas eu considero que é um blog inclusivo, né? Que não tenta não deixar ninguém de fora. É um blog que certamente não é um blog de ódio, né? Muitas vezes as pessoas que me odeiam me acusam de fazer um discurso de ódio. Eu realmente não concordo com isso, né? É um blog que até defende os homens no feminismo, né? Eu quero que homens sejam feministas. Eu evito usar palavras como esquerdomacho, né? Coisas assim, porque eu quero que todo mundo seja feminista, né? Não só as mulheres. Mas, enfim, desde o começo do meu blog, e eu acho que não é exceção, né? Não é exclusividade minha, em geral, assim, os blogs ativistas, né? Atraem um padrão de troll, né? Que vem assim desde o primeiro dia do blog, os trolls aparecem, né? E o padrão de troll de um blog feminista é muito típico, né? É um homem branco de direita, extrema direita, muito conservador,
às vezes religioso, e que não é apenas misógino, antifeminista, machista. Ele é sempre um combo de preconceito, né? Então, ele também... Eu nunca conheci um misógino, sinceramente, que não fosse racista também, ou que não fosse também LGBTfóbico, né? Eles sempre vêm, ou gordofóbico, ou tudo que vocês puderem imaginar de ruim, eles são, né? Então, é sempre um combo de ódio. Mas, antes de chegar na internet, né, eu não tinha ideia desse nível de misoginia que tem na internet, né? Inclusive, quando a internet surgiu, eu não sou nativa de internet como muitos de vocês são, né? Eu gosto desse termo de nativo de internet, né? Que quando vocês nasceram, a internet já existia, então vocês nasceram com ela. E muitos de vocês são bem jovens para isso. Desde que vocês se entendem por gente, vocês já tinham a internet à disposição. Não é o meu caso, né? Eu me lembro muito bem quando a internet surgiu. Eu sobrevivi muitos anos sem internet, né? Com máquina. Eu me lembro que máquina de escrever elétrica era um super luxo, né? Que você podia voltar e, sabe, trocar a letra, corrigir a letra, era fantástico, né? Então, mas eram outros tempos. E quando a internet surgiu, eu realmente pensei que ia ser uma revolução. É uma revolução, né? Mas eu pensei que ia mudar o mundo de uma forma muito positiva. Eu pensei que todos nós íamos nos sentar, dar as mãos e cantar Kumbaya juntos né? e ia mudar o mundo mesmo para o bem, né? E não foi isso que aconteceu. E, infelizmente, a internet reflete muito do nosso mundo cheio de preconceitos que a gente tem. E uma das primeiras pesquisas que eu me lembro é uma de 2006, da Universidade de Maryland. Hoje em dia está cheio de pesquisas. Mas que já dizia o que esses pesquisadores fizeram. Eles criaram um monte de perfis falsos na internet, né? Perfis que não correspondiam a nenhuma pessoa de verdade, com o mesmo tipo de discurso. Só que alguns... Metade tinha avatar feminino e metade tinha avatar masculino. Aí vocês conseguem imaginar, né, para quem iam as ameaças de estupro, né, ou xingamentos de ordem sexual. Para as contas com avatar masculino, eles recebiam, em média, 3,7, né, desses ataques por dia. E para as contas femininas, eram mais de 100. Então, olha a discrepância, assim, né? Então, realmente, só você ter um avatar feminino na internet, você já vai ser alvo de ódio. Se você é feminista, então, prepare-se, porque vai ser bastante ruim. Então, o meu primeiro contato, realmente, com essa misoginia indireta, né, na internet, foi logo no começo do blog, foi, né, acho que em janeiro de 2008, escrevendo sobre um blog feminista americano, que eu vi que ela tinha relatado o estupro que ela tinha sofrido, né, muitos anos atrás, um estupro super violento, que ela foi deixada numa poça de sangue para morrer e tal. E aí eu vi os comentários naquele blog, né, e eu fiquei tão chocada com aquilo que eu decidi escrever um post traduzindo, né, alguns desses comentários e publiquei no meu blog. Porque foi muito chocante. Eu realmente não imaginava esse nível de misoginia. Eu não imaginava que tantos homens iriam para o blog de uma mulher feminista que relata o seu estupro para, primeiro, negar que ela tenha sido estuprada, né? Então, é aquele típico, você não merece, você é feia demais, está inventando isso, né? Ou lamentar que ela não tenha sido morta, né? Coisas desse tipo. Porque na nossa vida real, eu acho que eu não conheço misóginos. Pelo menos eu não conheço misóginos assim, gente que é abertamente misógina. Por que eu vou ter algum tipo de contato com um cara que chama todas as mulheres de vadias, por exemplo? Né? Eu me cerco de pessoas boas. Eu tenho a sorte de trabalhar numa federal em letras, né, em que a grande parte dos alunos são feministas, eu acho, né, e acreditam em direitos iguais e querem mudar o mundo também. Então, eu realmente não conheço, né, esse tipo de misoginia que tem na internet. Então, esse foi o meu primeiro contato. E o meu segundo contato, indireto, né, porque eu não sabia quem eles eram. Quem eram esses homens que odiavam tanto as mulheres, as feministas, a ponto de ir num blog de uma feminista e lamentar que ela não tenha sido morta quando ela foi estuprada.
E eu não sabia quem eram, né? Bem depois, eu vim a descobrir que, em inglês, eles se chamam MRAs, né? Que é Men's Rights Activists, né? Então, ativistas pelos direitos dos homens, que é sempre... Eu sei que é divertido, né? Porque, afinal... Eu acho que, sinceramente, até tem... os homens até deveriam lutar por alguns direitos, sério. Porque eu acho que a masculinidade, quer dizer, o patriarcado, é muito negativo para os homens também. Eu, sinceramente, eu acho. Claro que é pior para a gente, né? Mas para os homens também é muito ruim. Imagina você ter que provar que é homem o tempo todo, né? Não poder chorar, não poder, sabe, fazer um monte de coisa. Eu tenho, e isso eu chamo de privilégio cis também, porque eu, como mulher, eu não tenho mulher cis, eu não tenho que ficar provando que eu sou mulher o tempo todo, né? Simplesmente me considero inferior e tudo bem, né? Mas eu não tenho, né? Eu tenho esse privilégio de não precisar me maquiar, né? E tudo mais. Mas enfim, então esses homens, né? Que eu descobri que eram MRAs, que é uma coisa que existe internacionalmente, né? Nos países de língua inglesa. E depois eu descobri que aqui no Brasil eles tinham outros nomes, né? Eles se chamavam masculinistas, ou guerreiros da real, ou homens santos, né? Hoje tem outras nomenclaturas também, mas sempre cai naquele padrão típico, né, do cidadão de bem. Sabe? A gente sabe que cidadão de bem é para fugir, né? Assim, o cara diz que é um cidadão de bem, a gente vai para o outro lado, porque realmente não tem nada de bem, né, no cidadão de bem. Aqueles caras que se dizem homens honrados, né? Então esse foi o meu primeiro contato indireto com a misoginia no Brasil, que foi em outubro de 2008. E no caso Eloá, que vocês devem lembrar, né, que foi um caso que teve enorme repercussão aqui no Brasil, porque a Eloá, que era uma menina de 15 anos, ficou 100 horas em cárcere privado. Isso daí foi noticiado ao vivo para todo o Brasil. Os programas sensacionalistas ligavam para o assassino, né, o Lindenberg, e entrevistavam ele ao vivo. Né? Uma coisa que eu considero inesquecível, sinceramente, foi um advogado, né, no programa da Sônia Abraão, explicar a situação, vocês devem lembrar, para quem viu isso ao vivo, que era dizer que, não, o Lindenberg ele é apaixonado pela Eloá, né? E isso aí é só um crime passional, mas daqui a pouco ele volta ao normal e tenho certeza que isso aí vai acabar num casamento feliz entre eles. Quer dizer, o cara está apontando uma arma para uma menina de 15 anos, né? E esse advogado está falando para todo o Brasil que ele quer que eles se casem, que eles querem que isso aí termine. Enfim, foi horrível, é um caso ainda muito famoso, eu não consigo imaginar outro caso, né, em que realmente a mídia sensacionalista estava entrevistando o agressor ao vivo. Imagino que se daí acontecesse hoje, isso não seria possível, quero crer, né? E também por causa da Polícia Paulista, que eu acho que foi um ato inédito no mundo, né, que permitiu que uma refém voltasse ao cativeiro, né? Que a Nayara, que já tinha saído, ela teve que voltar ao cativeiro, a polícia permitiu isso, e no final ela só não foi morta por um milagre, né? Ela foi baleada na boca, demorou sei lá quantos anos para conseguir algum tipo de indenização, conseguiu R$150 mil de indenização. Imagina, né? Não sei se dá para... Né? É menos que a cirurgia do Marco Feliciano, né? Que ele fez para consertar os dentes. E ele não levou tiro na boca. Né? Então, e a família da Eloá até hoje não recebeu um centavo, né? Porque a polícia, simplesmente, o Estado brasileiro acha que não foi culpa do Estado. Né? Então, é uma coisa... foi um caso realmente terrível. E eu escrevi, na época, vários posts sobre isso, acho que foram 4, e um deles foi sobre uma comunidade que algumas pessoas mandaram uns prints para mim. Na época, o Facebook não tinha muita força, isso aqui foi em 2008, então era Orkut mesmo. Né? Então, na época, foram feitas várias comunidades para festejar, comemorar e tratar como herói o Lindenberg. Né? E uma era a Ordem Suprema dos Homens de Bem.
né? Então, criou uma página, uma das comunidades que rapidamente chegou a 1.200 membros, né? Comemorando a morte da Eloá, chamando a Eloá de vagabunda, de puta mirim, inventando um monte de fake news que a gente conhece, né? Inventando que ela estava com a Nayara e os 2 colegas na casa, que eles estavam fazendo um trabalho escolar. Então, rapidamente falaram que elas estavam fazendo uma orgia e que o Lindbergh chegou e, né, acabou com a festa. E já tratando o Lindbergh como um herói, né? Eu não imaginava, eu fiquei muito horrorizada quando eu vi isso, e eu não sabia quem eram, sinceramente. Eu só vinha saber que eram grupos organizados 2 anos depois. Aí que eu descobri que eram masculinistas, né? Então, vocês devem conhecer, né, esse tipo de mentalidade que a gente chama de masculinidade tóxica. Eles têm uma... eles são muito vitimistas, né? Eles realmente acham que a verdadeira vítima do mundo moderno é o homem branco e hétero, né? Eles que sofrem muito porque hoje em dia não podem mais fazer piadas, né? A gente olha feio para eles, a gente não vai rir das piadas deles. Eles ficam muito revoltados que as mulheres entrem na faculdade e roubem as vagas deles, né? Cotas raciais, então, nem se fala, né? Isso é assim ultrajante. Eles acham que as mulheres roubam as vagas deles nos empregos, que a mulher tinha que obedecer, que na época, sabe, antigamente, eu gosto porque eles falam na época do patriarcado, né, porque acabou, né? Então, quando existia patriarcado, aí sim que era bom, né? Porque aí as mulheres conseguiam, né, ser educadas para servir e tal, mas hoje em dia não é mais assim. Então, e no começo era divertido, né? Porque pô, um cara que vem para o seu blog, né, um blog feminista, tentar te convencer que todas as mulheres são interesseiras, que mulheres odeiam homens e que elas só se relacionam com homens por interesse, né? E aí ele vem para um blog feminista e usa a Gisele Bündchen como exemplo. Aí você fica assim, né? Como assim? Né? Então o cara vem e fala: não, a Gisele Bündchen se casou com Tom Brady por interesse, porque ele é rico. Aí você fala, mas ela é rica, ela tem mais dinheiro do que ele, né? Ela tem mais bilhões ainda do que ele, então... Aí o cara não se dá por vencido de jeito nenhum, né? Então, não existe nenhum caso na história do mundo em que uma mulher se casou com um cara por amor, né? É só por interesse. Então, o cara fala, então foi pelo green card, né? Porque não pode ser por outro caso. Ou é green card ou é dinheiro. Então, quando eu escrevi o primeiro post, né, sobre os masculinistas em fevereiro de 2011. Eles já falavam de mim fazia muito tempo, mas eu não sabia quem eles eram, né? E no começo eu achava divertido, né? Porque olha o nível, né, gente? É muito ridículo. Eles acreditam que o filme o Matrix, né, o Matrix, passa uma mensagem para eles que você toma a pílula vermelha e aí você começa a ver a realidade. E a realidade no mundo é que o mundo é um matriarcado, né? Só não vê que não quer. Então, é esse tipo de coisa, né? Então eu escrevi, né? Primeiro, o meu primeiro post era o pensamento vivo, modo de dizer dos masculinistas, né? E aí isso daí rendeu muitas mensagens iradas que eu reuni um mês depois nesse Troll Fest Lógica Linear dos Masculos, que foi a primeira vez que eu usei o termo masculo, né? Mas eu sempre não era assim, não foi de propósito, era uma abreviação mesmo, né? Mas o termo pegou rapidamente, né? E acabou com o masculinismo no Brasil, porque ninguém queria ser chamado de masculino. Então eles não têm mais masculinismo, né? Claro que eles existem, mas não com esse nome, né? Então, bom, em 7 de abril de 2011 o meu bom humor acabou, né? Porque teve o Wellington, aqui no Rio, né, em Realengo, que cometeu o massacre do Realengo. E, para a gente, foi uma coisa muito inédita, porque não acontece aqui no Brasil o que acontece tão frequentemente nos Estados Unidos, né, que nos Estados Unidos tem realmente um massacre por semana numa escola, né, ou numa universidade. Aqui não é assim. Então, foi um dos primeiros casos, foi horrível, né. O Wellington era um ex-aluno, né, de 23 anos, que tinha estudado nessa escola estadual no Rio de Janeiro, em Realengo, e ele entrou
e matou 10 meninas e 2 meninos, né? E, na época, a mídia não tratou isso como um crime de ódio, né? Tratou isso como uma tragédia. Até hoje, se vocês lerem sobre o massacre do Realengo, eles tratam como um incidente, uma tragédia, né? E as desculpas que eles deram para essa discrepância assim, no número de vítimas de meninas e de meninos foi ridícula, né? A desculpa era: as meninas correm menos, né? As meninas sentam na frente, então ele entrou atirando. E todas as testemunhas mostram que não foi nada disso, que ele realmente atirava nas meninas para matar e nos meninos para ferir, né? Então, está aqui o Wellington, né? Rapidamente foi celebrado pelos fóruns e blogs masculinos, né? E, para mim, eu rapidamente identifiquei o discurso dele, né? Quer dizer, ele foi baleado, né, por um policial que estava lá e ele se matou, como é muito típico nesse tipo de massacre, né? Eles se matam em geral. Mas o discurso dele, né, o que ele falava, seres impuros, não podem nos tocar, era muito, muito típico de masculinistas, né? Então, eu eu li alguns fóruns e blogs masculinos na época, e eu vi que, no dia seguinte ao massacre, uma boa parte fechou as portas, porque eles sabiam que, eles imaginavam que a Polícia Federal ia investigar, porque ele era um deles, né? Bom, aí o que aconteceu foi que o blog do Silvio Queires, né, que não é um nome real, mas que era o mais popular blog masculino na época, simplesmente desapareceu. Quer dizer, ele continuou no ar, mas parou de ser atualizado. E o cara não deu nenhuma desculpa nem nada. E aí, 6 meses depois, em agosto de 2011, esse blog voltou, mais radical, mais extremista, mais nojento do que ele já era, que já era muito, muito misógino. Mas voltou com esse tipo de coisa, né? Então, eles pegavam legalização do estupro, estupro corretivo para lésbicas, legalização da pedofilia, prometiam um massacre no prédio de Ciências Sociais da UNB também. E tinha muitas recompensas também para quem me matasse e para quem matasse o Jean Willis. O Jean Willis estava no começo do mandato dele, né, em 2011, e nós dois já éramos alvos principais desse site de ódio, né? Foi bem horrível, né? Porque a gente denunciava o blog não estava hospedado no Brasil, estava hospedado, ficou mudando de países, né? Primeiro estava hospedado em Chicago, depois foi para a Malásia, depois foi para as Filipinas, enfim, muita dificuldade para denunciar o blog. A gente denunciava para a SaferNet, que é uma ONG que existe é a primeira ONG que trata de ódio na internet, acho que desde 2005 essa ONG existe. Então a gente denunciava para a SaferNet, chegou a 70 mil denúncias, porque viralizou mesmo, né? Tava todo mundo falando desse site, que permaneceu no ar durante 8 meses, gente. 8 meses ameaçando, com esse tipo de discurso horrível, né? E aí, finalmente, em março de 2012, né, depois de 8 meses, 70 mil denúncias na SaferNet, a Polícia Federal deflagrou uma operação, né, uma chamada Operação Intolerância, e prendeu o Marcelo, que é esse rapaz, né? A gente sempre muitas vezes a gente cai no erro de achar que que os masculos, né, e essas pessoas que despejam tanto ódio na internet são adolescentes, mas eles não são, né? O Marcelo já tinha quase 30 anos, né? E o outro parceiro dele, que era o Emerson, já tinha 35, né? E é sempre a mesma coisa, quer dizer, o Marcelo eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar do cara, mas ele já era um velho conhecido na internet, porque ele foi o primeiro condenado por racismo na internet brasileira, isso em 2009. Né? Então, quando ele fez letra japonês brevemente na UNB, então por isso a obsessão dele pela UNB, aí ele foi expulso e se formou em TI numa universidade particular lá em Brasília. E aí ele tinha acabado de se mudar para Curitiba. Então, quando ele foi preso, o Emerson era de lá, de Curitiba. O Emerson já era um pouco mais conhecido porque ele muitas vezes ele fazia vídeos e coisas assim com o nome dele. Ele estava tão certo da impunidade que fazia essas coisas com o nome dele. Tinha um vídeo horrível que ele tinha gravado na Índia, porque ele conseguia enganar. Ele é um estelionatário profissional, né? E ele tinha conseguido enganar muita gente fingindo ser engenheiro.
Ele não era engenheiro, inclusive ele foi denunciado pelo CREA, né? Mas e nesse vídeo da Índia, ele gravou mais de 10 minutos com ele, né, andando pela Índia e falando coisas horríveis, tipicamente neonazistas, como o estado natural do preto é a sujeira e a criminalidade, o estado natural da mulher é a prostituição e o estado natural do homem branco é o trabalho, é a ética. Né? Coisas desse tipo que são muito típicas de neonazistas. Todos eles, eu nunca conheci um masculino que não fosse de extrema-direita. Devem existir, talvez existam masculos de esquerda, mas eles não são aceitos nos fóruns deles, né? Então, todos os masculos a maior parte é realmente neonazista, né? Eles, se vocês entram no fórum deles, vocês veem muito, muito ódio aos negros, principalmente às mulheres negras, né? Também indígenas e tudo mais. Bom, eles ficaram... Esse é o Emerson, né? Bem típico neonazista. Eles ficaram 1 ano e 3 meses presos, né? A gente ficou bem feliz, porque não tinha nenhuma lei, na verdade, né? A internet estava engatinhando ainda, né? Em 2012, então não tinha muita lei para mantê-los presos. E todo mundo falava, tá, vocês conseguiram prendê-los, mas no dia seguinte eles vão ser liberados, né? E não foram, pelo menos eles ficaram 1 ano e 3 meses presos. E durante esse tempo eles foram condenados, né, julgados e condenados a 6 anos e meio de prisão. Mas assim que eles saíram, em maio de 2013, eles voltaram a fazer exatamente o que eles faziam antes, principalmente Marcelo, né? Então, a primeira coisa, ele estava muito surtado, né? Ele ficou furioso em ser preso. Então, ele queria se vingar de todo mundo. Aí ele começou a mandar e-mails para o juiz que o condenou, para o delegado, para mim, claro, né? E tudo mais. E falando que iam me processar também, porque eles me culpavam pela prisão deles, né? E ele voltou a fazer outros sites de ódio iguaizinhos ao Silvio Queires, só que com outro nome, né? Então, esse daqui foi um dos primeiros, o Homem de Bem. Então, ele pegava penetração corretiva de lésbicas, cura gay, coisas desse tipo, né? Eles fizeram muitos sites de ódio, né? O Marcelo fez o Tio Astolfo, não sei se vocês acompanharam, Reis do Camarote, fez vários guias de estupro também. Deixa eu ver se eu pus aqui. Isso, como estuprar vadias na USP, na UFC, na UNB, na Federal aqui do Rio de Janeiro e tudo mais, né? Então, no Rio Grande do Sul, né? Então, ele fazia coisas desse tipo para chamar a atenção. E com esses sites ele atingia 4 objetivos, né? Que ainda são muito usados, né? Por gente que quer difamar outras pessoas, né? Então, o primeiro objetivo era ele divulgava a ideologia dele. Isso daqui não é brincadeira, não é irônico. Eles não são irônicos. Eles não têm senso de humor, né? Então, isso daqui é realmente a ideologia deles. Eles ficam revoltados que as mulheres tenham poder de escolha e as mulheres podem escolher, por exemplo, com quem querem transar e com quem não querem. Para eles, isso daí é horrível, né? E eles gostariam de viver... Porque, durante um tempo, eu fiquei pensando... Eu achava que eles queriam voltar aos anos 50, sabe? Em que os homens realmente mandavam, as mulheres ficavam em casa, né? As mulheres de classe média, pelo menos, brancas, ficavam em casa. Mas não é isso, gente. Não é isso. Eles querem voltar à ideia... né, errada que eles têm da pré-história. Aquele negócio de homem das cavernas mesmo, de caçar mamute, de dar uma paulada na cabeça de uma mulher e sabe, aquilo que a gente vê em histórias em quadrinhos, eles acreditam que aquilo lá é realidade, né? Então, de ir arrastando a mulher para a caverna, tal, coisa que, se tivesse sido assim, a gente não estaria aqui hoje para contar a história, né? Porque a gente não teria sobrevivido como espécie, né? Se os 2 gêneros não tivessem, né, lutado pela sobrevivência da nossa espécie. Mas, enfim. Então, ele criou vários sites de... Então, um é divulgar a ideologia dele. O segundo propósito com esses sites é gerar luz, que eles chamam de gerar luz, né? Então, gerar risada, gerar revolta, né? Então, eles riem que o gado, que somos nós, né? Qualquer um que não seja eles, esteja levando isso daí a sério, né? E se revolte com isso. O outro propósito muitas vezes, vírus. Né? As pessoas entram no site, clicam lá
e eles conseguem colocar vírus no seu computador que vai proporcionar algum lucro para eles, né? Roubo de cartão de senha, né, de senha, alguma coisa assim. E o outro propósito é tentar encaminhar desafetos. Então, esse daqui é o meu marido, né? Por exemplo, o Silvio, que não tem absolutamente nada a ver, né, com essas ideologias, nunca leu Minha Luta, né? Isso daqui ele estava, acho que com um livro que eu tinha lançado, né, que eu tinha escrito, mas eles fazem uma montagem muito rápida. Tem várias montagens do Silvio com uniforme nazista e coisas assim, né? Então, o Marcelo ele colocava qualquer pessoa que ele não gostava, qualquer homem que ele não gostava, como autor do site. E não colocava só o nome completo da pessoa. Colocava fotos, colocava endereço residencial, telefone residencial, escola, porque o meu marido é professor de xadrez, né? Então, o meu marido também tem que fazer vários BOs, porque você não quer estar associado, né, como um autor de um site de ódio que prega pedofilia, por exemplo, né? Então, o Marcelo vivia fazendo isso, né? Ele mudava os autores. Ele teve uma época que o Felipe Neto, acho que foi em 2016, o Felipe Neto ele teve uma atitude muito legal, que ele foi um dos primeiros, né, uma das primeiras celebridades a falar dos ataques que eu sofria, né? Coisa que nem a esquerda fazia. A esquerda muitas vezes se calava ou falava dos ataques sem citar o meu nome. E o Felipe Neto fez um vídeo sobre isso e declarou guerras aos chans. Né? Chans são fóruns anônimos, tal. E aí os chans ficaram furiosos e queriam destruir o Felipe Neto. Então, uma das coisas que eles queriam fazer era um site de ódio com o nome do Felipe Neto. Mas, como ele é muito conhecido, né, eles chegaram à conclusão que ninguém ia acreditar. Então, eles lançaram um site de ódio com o nome do irmão do Felipe Neto, né, para tentar encaminhar o irmão. Então, é esse tipo de coisa que eles fazem direto, né? Então, o Marcelo fez esse chan, né? Esse daqui é típico do chan. Eu não sou uma frequentadora de chan, né, que são fóruns anônimos. Então, como que eu fiquei... E esses chans também não aparecem em site de busca. Não é que você escreve e vai aparecer, né? Geralmente não aparecem. Então, como que eu fiquei sabendo do chan? Porque o Marcelo fez questão de mandar para mim várias vezes o endereço do chan, né, que ficava na superfície, não ficava na Deep Web. E era só entrar, né? Era só entrar e ler. E aí, quando eu recebi, eu pensei, eu quero realmente, né? Entrei, vi o horror que era, e eu pensei, eu quero realmente ficar vendo isso daí, né? Ficar exposta a todo esse ódio, né? Esse tipo de imagens e tal. Mas também, se eu não entrar, eu corro o risco de ser pega desprevenida, né? Eu não vou saber todos os ataques, mesmo que 99% dos planos de me destruir não vão ser nem colocados em prática, não vão dar certo. Mesmo assim, pode ter 1% que dê, né? Então, eu prefiro saber ou não saber, ignorar, né? E eu decidi acompanhar. Então, eu entrava, tirava prints todos os dias e... Claro que quando você começa a fazer isso, se te falarem que você vai ter que fazer isso aí durante 4 anos da sua vida, eu não faria, né? Eu preferiria ignorar. Mas acabou acontecendo durante 4 anos, né? Então ele criou o chan em 2013, mandou o link para mim em 2014 e até 2018 eu fiquei entrando no chan e tirando todo tipo de print, né? Ele, além dessas coisas horríveis que eles ficam falando no chan, é muito comum eles tentarem recrutar guerreiros, né? Recrutar homens para cometerem novos atentados, né? Então, eles idolatram, por exemplo, logo no começo do chan, em 2014, tinha eu acho que eu não trouxe. Não trouxe. Que era Be a Hero, né? Então, Seja um Herói, e aí tinha uma imagem do Elliot Rodger, né, que foi um cara que em 2014, um americano que matou 5 pessoas na Califórnia, um incel, ele que popularizou o termo incel, celibatário involuntário, né? Aí, do Wellington, né, que já era tratado como um herói, e do, como que é o nome? Anders Breivik, o da Noruega, né? O que matou 77 pessoas na Noruega. Tem um filme sobre isso que é bastante bom também. Então, be a hero, né? Seja um herói que a gente vai te cultuar.
se vocês matarem o máximo de pessoas, né? E aí, as dificuldades que eu tinha era como denunciar, né? Então, eu tinha todos esses prints e tal, mas o que eu podia fazer? Então, entre janeiro de 2012 e maio de 2017, eu fiz 11 BOs, né? 11 boletins de ocorrência. Mas a dificuldade era aonde fazer, né? Porque, por exemplo, eu moro no Ceará, em Fortaleza. Lá não tem delegacia de crimes cibernéticos. 16 estados no Brasil têm delegacia de crimes cibernéticos, mas, na minha opinião, essas delegacias não são muito bem treinadas. Elas são mais treinadas para crimes patrimoniais, né? Então, roubo de senha, essas coisas, né? Cartão de crédito, mas não para crimes de ódio. Eu acho que não tem um treinamento adequado dos agentes, né, para crimes de ódio. Mas, de qualquer jeito, no Ceará não tem. A gente está tentando abrir uma delegacia de crimes cibernéticos agora, né, no Ceará, então essa não era uma opção. Aí, Polícia Civil, vários BOs eu fiz em delegacia da Polícia Civil. Mas eles não têm infraestrutura para cuidar de crimes de ódio na internet, precisa de um equipamento especial. Lembre-se que a maior parte é anônimo, né? Muitas vezes de blogs hospedados na Deep Web ou em outro país. É muito difícil descobrir mesmo, né? Então, a Polícia Civil não era uma opção. A Delegacia da Mulher... A primeira coisa que elas fazem quando você vai lá, elas perguntam o que o agressor é seu. Qual que é o parentesco do agressor com você? Aí você fala, não é nada. Não conheço pessoalmente, nunca vi, graças a Deus, né? Nunca estive no mesmo recinto, no mesmo, né, estado que ele. Então, e é muito difícil convencer alguém que não sabe da história que um completo desconhecido vai dedicar tanto tempo, né, a te destruir. Mas é o que eles fazem, eles têm muito tempo livre, né? Então, ir para a Polícia Federal... na época, eu tinha um aluno, né, de letras, que era delegado da Polícia Federal, e aí eu mandava vários prints para ele. Ele não era da área de cybercrimes, né, então ele mandava para outras pessoas. Mas a Polícia Federal não entrava em contato comigo, nada acontecia. Até que uma vez eu recebi um e-mail, que eu fiquei super feliz, da Divisão de Direitos Humanos da Polícia Federal, falando assim, então, a gente vai investigar. Né? Legal, a gente vai investigar, manda mais prints, né? Vamos nos comunicando, tal. Fiquei super feliz. Aí passaram-se alguns meses, nada, e de repente eu recebo um outro e-mail de um superintendente da Polícia Federal dizendo, na verdade, houve um mal-entendido e a gente não vai investigar nenhum caso seu, porque afinal a Polícia Federal no Brasil só investiga casos em que o Brasil é signatário internacional. E aí ele citou racismo e pornografia infantil. Então, por isso que é tão importante a gente criminalizar a misoginia. Porque se a misoginia é assim como a LGBTfobia, né? Porque enquanto não for crime, para eles não aconteceu nada. Né? Não é um crime de ódio se não é crime. A misoginia não é crime. Por isso é muito importante a gente fazer isso. Bom, e aí, em 2015, em outubro de 2015, o Marcelo inovou um pouco e, em vez de lançar todos aqueles sites de ódio que ele estava acostumado, de legalização de estupro e tal, ele lançou um blog no meu nome, com minhas fotos, meu currículo Lattes, né, link para o meu currículo Lattes, meu endereço residencial e telefone residencial em cada post, e com coisas desse tipo, né? Então, coisas que eu não defendo, né? Nunca defenderia, como, por exemplo, aborto em caso de fetos masculinos. Então, aquele negócio. Se já nasceu, você tem que matar o menino. Infanticídio de meninos. Se não nasceu, você aborta o menino, né? Então, né, nesse país conservador que a gente mora, é bem preocupante, né? Eu recebi muitos telefonemas, teve muitas denúncias na UFC, né, na universidade onde eu trabalho. Não foi muito legal, né? Tudo que aconteceu. Eles chegaram ao ponto, essa eu rio, né? Porque gente, isso daí foi em 2015, foi antes das fake news realmente se popularizarem, né? Se isso daí tivesse acontecido depois da mamadeira de piroca, eu acreditaria em qualquer coisa. Mas na época não era comum. Então, né, quando eles escreveram em primeira pessoa, né, como se fosse eu, que eu tinha realizado um aborto numa aluna em sala de aula na UFC, eu li isso daí, eu pensei, não, agora o pessoal vai ver que não é verdade, né? Ninguém vai acreditar que uma professora de letras ainda, né, fez um aborto numa aluna, né? Mas eles acreditam, né? O pessoal acredita em qualquer coisa. Então, teve muitas denúncias, foi impressionante.
porque o próprio Emerson, que foi um dos criadores do site, ele denunciou para a Polícia Federal. E eu fui chamada para depor como réu na Polícia Federal. Né, eu tive que provar que o site não era meu. E, na verdade, não foi a primeira vez, porque eu já tinha estado na Polícia Federal, acho que 1 ano antes, né? Já tinha um caso Lola Aronovitch na Polícia Federal, de um outro masculino, né, esse sem relação com esse, eu acho, que tinha denunciado o meu blog por apologia ao crime, por ter publicado um guest post de uma leitora que falou que fez um aborto, né, e que não sofreu e não se arrepende porque foi a decisão certa, né? Mas não era uma propaganda nem nada, ela contava a experiência dela, né? Mas por causa disso eu fui chamada para depor como incitação ao crime na Polícia Federal, né? Eu cheguei lá na polícia e já é um ambiente bastante opressor, né? Porque, sei lá, né? Deveria ser um Estado laico, a primeira coisa que você vê é uma grande cruz na parede, né? Mas o delegado não estava. Então, eu falei com a escrivã e falei isso. Assim, eu sou feminista, eu defendo a legalização do aborto. Eu acho que a gente tem direito de escrever sobre isso. Sério que vocês querem comprar essa briga com as feministas? Assim, né? Proibir, isso daí é censura. E, gente, a gente está falando de 2015, 2014, né? Governo Dilma. A gente não estava falando do Bolsonaro. Mas o perigo continua, né? Vocês veem o que está acontecendo com Asmina, né? Com a revista Asmina, que simplesmente por fazer uma reportagem sobre como fazer um aborto seguro, né? Simplesmente citando dados da Organização Mundial da Saúde, né? Elas foram denunciadas, elas vão ter que responder, a Damares denunciou. Então, é terrível. Bom, como que esse blog de ódio que o Marcelo fez no meu nome, ele demorou um pouquinho para viralizar, não foi imediato, acho que levou 1 mês, mais ou menos. E ele só viralizou porque figuras mais importantes da direita brasileira, como o Olavo de Carvalho e o Roger, do Traje a Rigor, divulgaram o site. Eles sabiam que o site não era meu e, mesmo assim, eles fizeram questão de divulgar, né? Isso aqui é coisa do Roger, né? Então, a postagem da mulher no site pessoal dela. Aí alguém respondeu, esse tal de Vitor, né, falou: o site é um fake de uma feminista, é alguém se passando por ela. E aí ele respondeu: o problema dela, também existem relatos fakes sobre mim. Né? E ainda passou de novo: o site existe. Eu passei um link que existe. Se o conteúdo é fake, é outra história. E eles foram espalhando, assim, né, porque eles são especialistas em fake news. Né? Eu pensei em processar o Roger. Né? O Olavo não dá para processar, é muito difícil, porque ele mora nos Estados Unidos justamente para evitar processos. Né? O Caetano conseguiu ganhar um processo, foi algo raríssimo, né? Mas eu falei com a minha advogada, né? Será que eu processo? E aí ela falou: olha, uma das coisas é que você tem que provar um dano, né? Então você tem que provar alguma você, sei lá, desenvolveu depressão, síndrome do pânico, alguma coisa. E se eu não tive nada, eu vou processar. É meio complicado. Então não processei. Né? Mas foi a única época que eu chorei. Isso daqui foi nesses 12 anos de internet, eu chorei nesse dia que o blog viralizou. Porque eu fiquei pensando, pô, a gente faz um blog com todo carinho, né, dá tanta atenção, dedica tanto tempo para o blog, e aí eles fazem um blog horroroso desse, super mal escrito, né, e viraliza rapidamente. Né? Eu fiquei bem chateada naquele dia. Mas teve coisas boas, né? Nem tudo foi ruim, porque graças a esse blog, esse site de ódio, no meu nome, isso daí chamou a atenção da deputada federal Luiziane Lins, né, que tinha sido prefeita de Fortaleza. Ela estava no seu primeiro mandato, ela foi reeleita esse ano passado. E aí eu não conhecia, nunca tinha falado com ela nem nada, mas ela decidiu fazer um projeto de lei baseado nessas dificuldades que eu tive de onde denunciar. Né? Então, ela simplesmente, o projeto dela atribui à Polícia Federal a obrigação de investigar crimes de ódio contra mulheres na internet. Só isso. Né? Então, porque não podia. Né? Então, e aí ela conseguiu aprovar, isso aí em tempo recorde, acho que foi menos de 2 anos, é muito pouco tempo, né, no Congresso, e foi aprovado em abril. É bem interessante também, muitas de vocês
né, conhecem bastante sobre política, né, porque são sociólogas, né, e estão envolvidas com coletivos, né, da Marielle Franco e tudo mais. Mas é interessante, eu gostei da estratégia que as poucas deputadas feministas usam para aprovarem leis, né, aprovarem projetos pró-mulheres num lugar tão conservador quanto a Câmara Federal, né, a Câmara de Deputados. Então, elas se aproveitam de datas importantes em que está todo mundo falando de mulheres. Então, ela conseguiu passar o projeto no final de 2017, naqueles 16 dias de ativismo, né, de combate à violência contra a mulher. Então, aí ela conseguiu passar na Câmara. Aí, em março, né, naquela semana do 8 de março, ela conseguiu passar no Senado. Né? E aí, como foi aprovado por unanimidade, aí o presidente em exorcismo teve que sancionar, né? E foi... Então, aí virou Lei Lola. Mas, gente, virou e não virou, sabe? Assim, eu tenho muito orgulho dessa lei, claro, é uma honra ter uma lei com o meu nome, mas ela ainda não está sendo muito bem aplicada. Né? Inclusive, a Luiziane entrou com um pedido de explicação da Polícia Federal, o que está acontecendo, por que não está sendo... E aí eles falam que não tem pessoas, né? não tem gente, além do mais, misoginia não é crime. E a primeira vez na legislação brasileira, por causa da Lei Lola, que misoginia aparece, o termo misoginia aparece, não aparecia, né? Mas, enfim, então ainda está engatinhando. E, claro, né, gente, não tem vontade política nenhuma, né, nesse governo para fazer uma lei que vai proteger as mulheres. Então, infelizmente... Bom, eu não tenho tempo de contar todas as histórias, né, todos os casos né, nesses anos todos que eles tentaram acabar comigo, né? Mas esse daqui é um dos casos que às vezes sai da internet, né? Então teve um dia em 2016 que eles colocaram cartazes na Federal do Rio Grande do Sul e na USP também, né? E cartazes desse tipo, com minha foto, né? E tinha outro cartaz do lado que era com o Bolsonaro. Isso é muito importante, gente, porque uma das coisas que a gente tem que tentar provar é a ligação. Qual é a ligação entre toda essa gente que apoia o Bolsonaro desde 2010, quando o Bolsonaro era uma mera piada no resto do Brasil, né? Só um personagem do CQC e do Super Pop, mas para eles, ele já era um ídolo, já era um mito, né? Então, eles são os eleitores mais fiéis do Bolsonaro, neonazistas, né? E, claro... Uma das coisas que sempre chamou a atenção deles era a promessa do Bolsonaro de liberar armas. Então, se os caras querem cometer massacres, né, e vem um candidato que fala que vai liberar armas geral, eles gostam muito desse candidato. Né? Então, e como o Bolsonaro e a família estão tão envolvidos com as milícias da vida real... Né, para eles estarem envolvidos com milícias virtuais é muito fácil. Mas a gente não tem como provar isso por enquanto. Né? Bom, isso aqui foi importante porque 2 dias antes do Natal, em 2016, eles levaram as ameaças para um outro nível e foi bom, porque aí a Polícia Federal teve que realmente começar a investigar. Então, eles mandaram esse e-mail, para o reitor da minha universidade, na UFC, dizendo que, se eu não fosse exonerada, haveria um atentado na UFC em que... Bom, ele tinha que decidir entre me demitir ou passar uma semana recolhendo pedaços de 300 cadáveres, né? Porque eles iam fazer uma bomba. Então, isso daqui é crime de terrorismo. Você não precisa realmente realizar a ação para ser considerado um terrorista. Só isso já foi. Então, eu fui chamada para depor de novo, né? Eu me senti réu de novo, né? Porque eles pediram para eu deixar o meu HD, pediram para, né, a minha senha de e-mail, e eu dei, porque eu achava que não tinha nada para esconder. Mas sempre tem alguma coisa para esconder, né? Depois que eu me toquei, que eu recebo muito e-mail de leitoras desesperadas querendo fazer um aborto, por exemplo, né? E perguntando como que eu faço, e muitas vezes a gente nem responde. Às vezes a gente responde com um e-mail meio genérico, assim, olha, tem essa reportagem, porque você passar um link de uma reportagem que eu saiba não é crime, né? Mas, enfim. E, bom, aí, para
quase acabando, eu acho. Bom, aí finalmente, em maio do ano passado, teve a Operação Bravata, que foi a segunda operação relacionada com a internet que a Polícia Federal já fez no Brasil, e prenderam o Marcelo. Né? Então, depois de 5 anos ininterruptos, né, totalmente impune, prenderam o Marcelo. O Emerson tinha fugido para a Espanha e ele está lá foragido na Espanha até hoje. Né? Mas prenderam, né? A gente ficou bem feliz. E aí, finalmente, em dezembro do ano passado, teve... o caso corre em segredo de justiça, então é difícil acompanhar, né? Mas ele foi condenado a 41 anos de prisão. Né? E por vários crimes, como associação criminosa, pedofilia, incitação ao crime, incitação ao ódio e tudo mais. Então, a gente espera que ele fique preso bastante tempo. Mas ele é só um. Ele era o líder da quadrilha, mas era só um. E os outros? Né? Então, o que aconteceu foi 1 mês depois da prisão do Marcelo. Então, em junho do ano passado, esse rapaz, né, o codinome dele era Kio, ou Fuego Santo, né? O nome dele de verdade era André, um rapaz de 29 anos que morava com os pais, não trabalhava, não estudava, não fazia nada, só odiava, né? E aí ele deixou um recado no chão, dizendo que a vida dele não valia nada e que ele ia se matar. Isso daí é muito, muito comum nos chãs, né? Porque, imagina, está cheio de homens frustrados, né? Que culpam as mulheres pela vida miserável que eles levam. Então, é muito fácil eles tentarem convencer essa gente a virar terrorista. Então, eles falaram para ele o que é um mantra entre os chãs, que é leve a escória junto. Né? Então, não se mate sem antes você ir numa palestra feminista, numa marcha das vadias, numa parada do orgulho gay, qualquer coisa assim, né? Marcha das mulheres negras, matar o máximo de pessoas possíveis, e aí você se mata ou é morto pela polícia e você vira um herói para a gente. Né? Isso é muito, muito comum. Inclusive, eles vão atrás. Por isso que está todo mundo agora falando de Coringa, né? Do filme Coringa, que estreou agora, porque ele está sendo considerado... Os incels nem viram ainda, né? Mas ele já é considerado um clássico para eles. Porque é bem aquele negócio de... Outro mantra deles é: o mundo te odeia, devolva este ódio. Então, é bem uma... Né, eles estão tentando realmente recrutar terroristas. E aí, o que o Kio fez? Ele saiu na pequena cidade onde ele morava, Penápolis, foi para as ruas, ele tinha uma arma, um calibre 22, e atirou numa mulher que ele nunca tinha visto antes, né, que nem sabia da existência dele, na nuca, né, e ela ficou 20 dias na UTI e morreu. E ele se matou no mesmo dia, né, andou mais um quarteirão e se matou, e é um herói para eles. Né. Bom, isso aqui o Marcelo foi condenado, né? Aí, agora em março, né, a gente teve o massacre de Suzano, né, que foi uma coisa do Chan também, foi planejado e apareceu no Chan antes. O Chan migrou para a Deep Web. O chão do Marcelo migrou para a Deep Web, então eu parei de ver porque não acesso a Deep Web, em setembro do ano passado, né? Então já faz mais de um ano. Mas realmente teve o caso do massacre de Suzano, em que 2 rapazes, né, um de 17 e outro de 25 anos, entraram na escola Raul Brasil, né, em Suzano, e mataram 5 alunos e 2 funcionárias da escola. Né? Foi horrível, mas teve uma reação muito diferente de Realengo. Né? Primeiro que a mídia tratou como um crime de ódio. Eu acho que a mídia tratou como um crime de ódio. Uma jornalista me contou que, no dia, um monte de gente estava falando na internet: a Lula avisou. Porque eu avisava que isso ia acontecer, e vai acontecer de novo, gente. Por que pararia? Né? Vai acontecer de novo. Então, em 3 dias, logo depois do massacre de Suzano, eu dei umas 30 entrevistas, né? Porque a mídia realmente estava me procurando para falar disso. Né? Mas também causou uma coisa que não tinha causado no massacre de Realengo, que era muitos imitadores. Até agora a gente não teve outro massacre, ainda bem, né? Mas em todo o país teve aula cancelada, né? Teve universidade que parou, que não abriu no dia, escolas, porque um monte de gente
quis imitar, né, e falou que tem um massacre na escola, na faculdade. Às vezes, eles só colocavam no chão, direto, né, e aí alguém printava e espalhava. Às vezes, eles mandavam fotos e coisas assim. Então, terrível. Bom, o outro lado bom é que, como foi falado, né, além da lei, eu também fui indicada para o Prêmio Coragem do Repórteres Sem Fronteiras, né, que é um prêmio internacional. Eu não ganhei, mas eu acho que quem ganhou foi uma jornalista da Arábia Saudita que precisa mais do prêmio do que eu, sinceramente, porque ela já foi condenada por ser feminista, né, por, né, fazer campanha para que as mulheres dirijam. Né? Então, e ela pode ser condenada à prisão perpétua por causa disso. Então, mas e assim, enquanto a gente está aqui fazendo palestra feminista, né, grátis, né, numa universidade pública, isso daqui eu vi ontem, não sei se vocês viram também, né, que é um evento que quer resgatar a masculinidade patriarcal, né, que é muito frágil e é cara também, né, porque, pô, gente, 2.000, os ingressos variam entre R$1.850 e R$2.950, né. Então, é uma coisa organizada por pastores, né, o que faz um certo sentido, porque uma escritora, Valéria Vilhena, ela é autora de uma Igreja Sem Voz, Análise de Gênero da Violência Doméstica entre Mulheres Evangélicas. E aí o dado que ela chegou é que 40% das mulheres vítimas de agressões físicas e verbais no Brasil são evangélicas. Então, faz algum sentido, né, falar sobre isso. E, bom, um dos maiores elogios que eu já recebi foi justamente do Tiago Tavares, né, que é o criador da SaferNet, né, um cara que entende muito de tudo isso. E ele me elogiou porque ele disse que eu nunca descia ao nível deles. Eu nunca respondi ódio com ódio, né, porque realmente eu acho que isso aí não ajuda, né? Eu acho que o ódio pode ser até um pouco imobiliza um pouco a gente, né? Eu não tenho medo dessa gente, né? Eu acho que eles que têm medo de mim e medo da gente, porque eu concordo com o que o Galeano disse, né? Que o machismo é o medo dos homens, das mulheres sem medo. Então, eu acho que a gente não pode se dar o luxo de ter medo, a gente não pode suspender a aula por causa de ameaça, não pode mudar a nossa vida. É claro que a gente tem que denunciar, tem que falar com a segurança, tem que fazer, né, tem que tentar se preocupar com a nossa segurança. Mas a gente não pode parar de viver ou acabar com um blog ou qualquer coisa assim, porque é isso que eles querem, né? O que eles querem é justamente nos silenciar de qualquer forma possível, seja nos matando, né, como mataram a Marielle, e vão matar outras pessoas também, matam pessoas ligadas às comunidades rurais e tal. Eu estou no programa de proteção aos defensores de direitos humanos, que não é o que vocês estão pensando, não é que você tem uma segurança nem nada, mas é um programa legal, né, porque, por exemplo, algumas das vezes que eu fui à delegacia, um advogado ou advogada foi comigo, então isso já ajuda, vocês iam numa delegacia com um advogado. E também você conhece outros ativistas, né? Eu sou um caso bem comum desse programa de proteção, porque todas as outras pessoas são pessoas quilombolas, indígenas, do MST, gente que está sendo ameaçada pelo grande capital, né, que quer transformar a praia num resort turístico, né, esse tipo de coisa. Então, os programas geralmente defendem essas pessoas. Uma professora universitária estar num programa desses é muito difícil, é muito raro, né? E a gente começa a ver que tem muita gente saindo do Brasil, né? Quem pode, porque as ameaças são feias, né? São diárias mesmo, e tem pessoas que quem pode vai embora, né? O Jean foi embora, a Débora Diniz, né, da UNB, foi morar nos Estados Unidos, a Márcia Tiburi também, né? Agora a Rosana, né, Pinheiro falou que também vai morar, acho que na Inglaterra. Enfim, eu acho que se chegar, para mim, ao nível que chegou com a Débora Diniz, que eu falei com a Débora, né, pelo Skype no começo do ano, que ela tinha que sair de casa com colete à prova de balas. Isso não é vida, né? E ela falou para mim que a primeira vez que ela colocou um colete,
ela chorou, porque é muita violência. Ela fez um discurso muito famoso na audiência pela descriminalização do aborto, né, no ano passado, e ela estava usando colete à prova de balas na época, né? Então, mas eu acho que a gente não pode, eu não tiro o mérito, né? Eu não condeno de jeito nenhum as pessoas que têm medo, porque o medo também é uma defesa, né? E cada um responde do jeito que quer. Né? Quem sou eu para dizer como que uma pessoa deve lidar com essas ameaças? Cada um lida do jeito que quer. Mas eu acho que a gente, como um coletivo, como mulheres em geral, a gente não pode se calar de jeito nenhum, né? Porque eles que têm que ter medo da gente, não a gente que tem que ter medo deles, porque a gente está fazendo a coisa certa. A gente sempre está do lado certo, gente. Né? Para mim é muito fácil não me abalar, porque eu sempre me lembro quem eu sou e quem eles são. Em qualquer momento que eu concordar em qualquer coisa com eles, eu vou saber que a minha opinião está errada. Porque não tem como concordar em nada com eles. Então, obrigada, gente. É até difícil pegar o microfone depois de tudo que a gente acabou de escutar, né, e tentar condensar em palavras todos esses sentimentos que vêm em mim enquanto mulher, né? Mas principalmente eu queria te agradecer muito, porque eu sei que apesar de toda essa resistência, essa força, isso é pago por um custo individual muito grande, né? E principalmente a sua liberdade. E então isso é muito importante para a gente, né? Esse símbolo de resistência, de força. É muito bom estar aqui hoje para poder dar essa oxigenada na nossa luta diária feminista, né? Porque, afinal de contas, o mundo lá fora... O mundo aqui dentro já não está fácil. Imagina o mundo lá fora, né? Então, a gente precisa desse momento para a gente relembrar o porquê que a gente vai lá fora fazer resistência, para a gente relembrar o valor da nossa luta, para a gente relembrar quem a gente é de verdade, né? Porque, afinal de contas, os homens estão todos os dias querendo dizer quem a gente é, né? E a gente tem que lembrar disso. Mas, enfim, um momento catártico, né? Muita gente chorando. Mas eu vou abrir para 3 perguntas, pode ser, ou 3 comentários. Alguém quiser falar? Oi, gente, boa noite. Primeiro eu queria agradecer muito a Lola, que lá em 2008, quando eu comecei a flertar com o feminismo, eu lia muito blog, grupos do Orkut que compartilhavam os guest posts do blog. Eu nem sabia o que era um doutorado, nem imaginava que eu ia virar estudiosa de gênero hoje em dia, quando eu comecei a ler o seu blog, assim, há muitos anos atrás. Então, estou muito feliz de estar aqui nesse momento tiete até, te agradecendo. E eu acompanhei também, né, ao longo de todos esses anos, essa história toda. Eu fico me perguntando muito da onde eles tiram grana, assim, né, para poder fazer tudo isso. Tipo, quem financia esses caras materialmente mesmo? Da onde eles tiram recursos? Tipo, esse engenheiro Emerson, né? Como é que um cara desse foge para a Espanha com essa facilidade, assim, né? Não sei se tem alguma informação sobre que tipo de financiamento eles recebem, né? Porque é muito, muito estranho que eles sempre consigam se safar e financiar esses sites hospedados em vários lugares do mundo, né? E outra coisa me lembrou muito, né, a coisa da cultura gamer. Na época que eu comecei a ler o blog, eu tinha muitos amigos que frequentavam o 4chan e o 9gag, e era da onde eles tiravam muitos no início do meme, né, na era pré-meme, mas já era o que a gente chama de meme hoje, que eram aqueles memes machistas, muito racistas, e era uma coisa que ficava viralizando sempre no Orkut, e não está na Deep Web, mas até hoje a cultura gamer é muito machista, né? E eles compartilham muitas dessas informações ainda nos fóruns de jogo, fora da Deep Web e tal. Então,
acho que esses eventos, machonaria, nessa ranalita, essa galera que fala de sofrimento amoroso dos homens que estão decepcionados, assim, realmente acho que só cresce. Assim, eu tenho visto crescer muito e misturado nessa cultura gamer, que acaba sendo uma cultura masculina, né? Muito também, né? Ou que prega um masculinismo estranho, né? E acho que era mais isso, assim, não é muito uma pergunta, mas essa coisa mesmo do... que me chama a atenção um pouco é isso, assim, como eles estão articulados com essa juventude, né? E através desse recurso tão básico que é jogo, fórum de jogo, essas coisas. E fico muito curiosa mesmo pela coisa do financiamento, como que esses caras conseguem estar unidos aí fazendo esse tipo de coisa. Obrigada. Com licença, olha, eu sou tímida. Boa noite. Eu conheci a Lola pelo meteoro.doc e depois eu entrei no Twitter e falei, cara, que demais essa mulher. E ela começou a me seguir, eu falei, meu Deus. Aí ela me convidou para eu escrever um texto sobre o Carlixo, né? Se a gente deveria botar ele para fora ou não, com o Léo Índio e tal. Eu falei que tinha um movimento mundial com qualquer pessoa que pregue a cura gay e que está incitando o ódio e está nos matando, entendeu? Que a gente bota para fora. Isso é um movimento mundial. Existe um Tinder dos gays, que assim é o mais conhecidão. Aí teve um terapeuta, não sei o que, peludo 72, fazendo assim, né? Aí o dono desse Tinder aí, dos gays, foi se encontrar com ele. Aí o cara era psicólogo e pregava terapia gay, aí botaram pra fora, né? No canal Põe na Roda, que é do Pedro HMC. E assim, eu fiquei chocada com o que falaram da menina que era falta de sexo, né? Da menina da ATV. Falta de sexo. Eu falei, falta de sexo, 16 anos. Aí eu falei assim, aí foram xingar a Fernanda Montenegro também. Aí eu falei, tem alguma coisa muito errada. E a Fernanda Montenegro é uma mulher que eu admiro muito, e ela falou, e eu sempre escrevo isso, a Lula sabe que eu falo, somos as netas das bruxas que eles não conseguiram queimar. E eu estarei do lado. Primeiro queimaram os livros, depois queimaram a gente. E eu quero estar ao lado das bruxas. Beijos. Mais uma pergunta ou um comentário? Oi, boa noite. Primeiro eu queria agradecer, foi uma fala maravilhosa. Eu sou doutoranda do PPG-Com, da UERJ, da comunicação, e lá a gente tem um núcleo de estudos do ódio, que a gente tenta estudar esse movimento do ódio na política e na internet. E aí eu achei muito interessante essa frase, porque a gente fala de um primeiro momento de uma política do medo, e que agora como é que essa política do medo se transforma em uma política de ódio, porque o medo vira ódio, é uma relação muito direta, né? E aí, a minha pergunta, na verdade, talvez, se você puder comentar, é que, apesar da gente perceber que a internet ela organiza esse ódio, ele não é uma coisa nova, né? O ódio existe, sempre existiu, tanto que se a gente odeia mulheres e se é possível se organizar para isso, é porque sempre odiamos em algum momento, né? Sempre odiaram. E aí eu queria te perguntar como é que esse discurso cotidiano, especialmente na internet, os memes, as conversas, as brincadeiras, que às vezes parecem muito descompromissadas e que vão para o institucional, que estão no religioso e estão na mídia, elas também acabam alimentando, né, os trolls e esse discurso que chega a se concretizar como violência de fato. É só isso. Então, a vantagem de ter um blog tão antigo, né, quase 12 anos, é justamente essa, né, de você conhecer
você ouve falar, né, de uma pessoa que começa a ler o seu blog quando tinha, sei lá, 15 anos, 12 anos, né, e de repente a pessoa está na universidade, está fazendo doutorado em gênero, né? Isso é uma felicidade enorme, né? Quando a gente ouve falar dessas pessoas, né? Que acabam. A gente sabe que o blog, né? Hoje em dia não tanto. Porque os blogs acabaram, né, gente? Assim, pouca gente lê blogs, assim, caiu muito, né? O Facebook roubou os comentários, né? Os blogs transformou a palavra textão em algo muito pejorativo também, né? Então, os blogs realmente não têm mais a mesma força. O auge do meu blog foi em 2013. Então, pensem bem, faz muito tempo, né? Mas esse é o lado bom, realmente, que você passa a ver pessoas, né, depois de um tempo. Sobre o financiamento, é uma das coisas que a gente quer realmente descobrir, né? Mas é muito difícil a gente fazer esse trabalho. Quem tem que fazer esse trabalho é a polícia, né? E não vai fazer, né? A polícia está completamente aparelhada. Se a polícia for usada para alguma coisa, vai ser para perseguir jornalista, perseguir feminista, né? Não para prender quem persegue jornalista ou feminista. Então, quando o Marcelo foi preso em 2012, descobriram R$440 mil na conta dele. 440 mil. Aí todo mundo ficou, pô, mas como assim, né? É muito dinheiro. Como que esse cara que não trabalha, né, não faz nada, tem tanto dinheiro? Aí a gente primeiro pensou que era coisa de hacker, né? Que ele tinha entrado com senha de cartão, sei lá, alguma coisa assim. Pensamos também que ele foi pago por alguém, mas eu não acredito nisso. Ele é simplesmente... ele é filho único de uma funcionária pública de alto escalão, que está aposentada faz muito tempo por invalidez, porque, né, também tem problemas. E ele, como ele é filho único, ele recebe uma mesada dela. Né? Então, ele poderia viver, se ele não dependesse tanto do ódio, né? Mas é uma pessoa realmente problemática. Ele é o típico... Ele odeia a menina que desprezou ele na escola quando ela tinha 6 anos. E persegue a menina, acompanha a vida dela. Ele odeia um cara que passou no concurso, ele fez um concurso, né, público, e um cara negro passou na frente dele. Aí ele vai ficar atacando esse cara porque ele não aceita que um cara passou na frente dele, por exemplo. Então, é esse tipo de rancor, né? Então, ele poderia passar a vida toda sem trabalhar, sem fazer nada. Só, sei lá, jogando games, né? Vendo pornografia na internet, e, né? Podia, mas para ele não é suficiente. Né? Ele realmente precisa odiar e precisa convencer outras pessoas a odiar também. É uma doença, né? É uma psicopatia. Eu acho que está bem diferente hoje, né, do que era em 2008, 2010, 2011, porque na época você via uma vergonha maior. Né? Hoje tem gente fazendo vídeo com a cara mesmo, né? Canal no YouTube de mascu, né? Falando um monte de coisa horrorosa. Não chega ao nível de pegar morte de mulheres, né? Mas, tem o Nando Moura, é verdade. Mas é muito ódio. É claro que um país eleger, né? E a gente viu a mesma coisa com o Trump, né? E agora com o Bolsonaro. Você eleger um fascista, você eleger um cara que tem todo um histórico de agressões contra mulheres, negros, né, LGBT e tal. E aí você vê que o cara não só não foi punido, né, porque o Bolsonaro já devia ter sido punido faz muito tempo, já devia ter sido jogado fora da vida pública faz muito tempo. Né? Então, o cara não só não é punido, como é recompensado e é eleito presidente. Né? Imagina toda essa gente que estava no armário, né? Não gosto de usar o termo armário, mas realmente essas pessoas se sentem bem, né? Se o presidente pode falar isso aí, por que eles não poderiam? Então, realmente, isso afeta o ódio. Eu não acho que cresceu tanto assim, eu acho que o feminismo cresceu também. Né? Então, a reação ao feminismo cresce à medida que a gente cresce. Né? Então, se a gente puder pensar quanto cresceu os misóginos, né, na internet, a misoginia organizada na internet, depois da Primavera Feminista, por exemplo, de 2015, eu acho que tem uma ação e reação ali. Né?
Eu acho que eles vão continuar assim, né? E outras coisas. A gente vê vários casos, né? Uma das coisas que a Débora Diniz me falou foi quem mais atacou ela foi o Bernardo Kister, né? Que é um cara que se diz católico, né? E tal. O Bernardo Kister é um dos caras, né? Que certamente recebe dinheiro do governo, né? Certamente, a gente não tem como provar, mas certeza absoluta que esses sites de direita grandes recebem dinheiro, estão sendo patrocinados. E também foi um dos indicados, né? O Bolsonaro fez uma lista logo no começo, né, de que blogs seguir, que blogs ler, né, vídeos, canais no YouTube, e o Bernardo Kister foi um deles. Então, a gente fica buscando essas ligações, né, perigosas entre o Estado e discurso de ódio. E aí a gente pega várias coisas, né? Por exemplo, o ministro da Educação, né, que a gente chama de Weintraub, né? O cara a gente tem um print, né? Porque o Forchan, eu acho, pediu, manda um abraço para a gente, ministro, e ele mandou. Quer dizer, além de mandar um abraço para um Chan que fica pensando em massacres em escolas, né, e universidades, ele ainda está colocando, todos eles estão colocando Vaporwave, né? Sabe, que é uma nova estética neonazista que está sendo usada pela direita. Então, é aquela coisa muito usada dos anos 80, meio roxo, meio... É horrível. Mas é a estética que a direita está usando, né? A Carla Zambelli, pois também, o Eduardo Bolsonaro, todos eles estão usando, né? E o Weintraub é um deles. Ou, por exemplo, o ministro da Agricultura, né, o Ricardo Salles, ele decidiu falar, né, dar uma entrevista para quem? Para um neonazista, né, canadense. O cara fez um vídeo, né, ministro do Brasil, né, sendo entrevistado por um neonazista. Então, né, a gente fica tentando buscar essas ligações. E eu acho que, além dessa turma, né, Mascu, que ataca tanto feministas de uma forma muito, muito perigosa, tem outros grupos também, né? Então, eu acho que eu chamo uma outra turma de quarta série B, né? Porque é a turma que vai ficar te xingando, te chamando de moqueia, de baranga, que vai fazer montagem com fotos suas, que é muito ruim também, né? É muito ruim porque meninas jovens, né, menina de 12 anos, elas estão vendo, elas estão acompanhando, elas viram como que a Dilma foi tratada, né? Elas viram aquele adesivo horrível que fizeram, né, no carro. As meninas estão vendo. Então, o que vai motivar uma menina de 12 anos a entrar na política se ela está vendo como qualquer mulher pública é tratada? Né? Então, isso aí não é inofensivo, né? É muito ruim. Mas, e aí você fica pensando, bom, qual é a ligação dessa turma com o Bolsonaro? O Bolsonaro na Suíça, em Davos, né? O próprio carinha, né, falou que ligou para o Eduardo Bolsonaro e conseguiu se encontrar com o Bolsonaro na Suíça, porque o cara estava morando na Suíça. Qualquer um de nós consegue se encontrar com o presidente? Acho que não, né? Então, qual é a ligação, né? Esses caras que são de extrema-direita, eles são os criadores de Antes e Depois da Federal, por exemplo, né? Eles são os autores desse site de ódio, que é de ódio, né? E que usa fotos de todo mundo sem consentimento, que é um crime. Então, qual é a ligação deles com o Bolsonaro? E sempre tem muito, muito boato, né? Tanto que o Eduardo Bolsonaro quanto o Carlos Bolsonaro são membros do Cham. O Flávio Bolsonaro eu nunca ouvi falar. Realmente nunca. Eu acho que não é o perfil dele. E acho que não é o perfil do Jair também, sabe? Eu acho que o Jair nem deve saber muito bem que existe Cham. Mas o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, imagina se eles não conhecem toda essa gente. Né? Conhecem. Só que a gente não tem como provar, né? E aí é complicado. Bom, quase terminando aqui. Então, eu acho que aumenta o ódio, né, com a eleição do Trump. Já tem pesquisa, já tem estudos sendo feitos nos Estados Unidos que só com um cara do perfil do Trump se candidatar já aumentou o número de casos de bullying nas escolas. Né? Porque você tem aquele perfil, né, um cara que
fala abertamente de ódio, né? Tem orgulho do ódio. Muita gente se sente, também não gosto de usar esse termo, né, que é nosso, mas se sente empoderada, né? Então eles tentam fazer o que eles puderem para nos destruir, né? Teve um cara que passou 3 anos no Twitter. Eu denunciava ele. Em geral, o Twitter não fazia nada, né? Falava que não violou as regras do Twitter, mas o cara tentava infernizar a minha vida de toda forma, né? Então, ele abria perfis para mim, perfis fakes para mim no Curious Cat. Nem sabia que existia, como saber por causa dele. E aí escrevia recados, né? Como se eu, com a minha foto, né, meu nome, eu estivesse assediando crianças, porque quase todo o perfil do Curious Cat é pré-adolescente, está cheio de... Né? Então, eu assediando sexualmente, convidando uma criança, né, de, sei lá, 15, 13 anos para transar comigo, coisas assim. Então, isso é muito ruim. E aí você não consegue nem pedir para o Curious Cat tirar o seu nome de lá. Ou eu tenho um monte de perfis no Gab. Vocês sabem o que é o Gab? O Gab é o Twitter dos reaças, né, que começou com o Trump. Assim, quando o Twitter começou a tirar algumas contas muito, muito ruins, eles decidiram abrir um próprio Twitter para eles, que é aquele do sapinho verde, né? Então, esse é o Gabi. Não deu muito certo, porque só tem reaça lá. Então, qual é a graça, né, de ficar entre eles? Qual é a treta, né? Ficar se xingando entre eles. Então, eu acho que eles criaram 5 perfis para mim no Gab, né? E aí eles tentam se passar por mim. Eles respondem como se fosse eu, né? O que eu vou fazer? Eu nem sei como entrar em contato com o Gabi. O Gabi não vai tirar a sua conta. Então, né? Quem está lá já tem uma opinião formada sobre mim, né? Eles já me odeiam. Então, isso daí só vai dar mais combustível para eles. É ruim, né? Mas é aquele negócio. A gente tem que tentar saber de onde vem, se tem algum financiamento, se essa atração, né, entre eles é puramente ideológica, afetiva, né? Ou se realmente é financeira também. A gente não tem como saber. Por isso que eu acho que a CPI das fake news é muito importante, né? Muito, muito importante. Eu fiquei bem feliz quando eles começaram a falar da CPI da fake news. O primeiro nome a ser lembrado foi o meu, né? Então eu vou ser chamada para falar na CPI das fake news, se passar, né? Porque eles estão fazendo tudo para obstruir, para não passar, porque realmente é o que a gente precisa saber, né? Qual é a ligação dessa família, né, com as milícias virtuais, né? Mas é difícil, é muito difícil provar. É isso, gente. Então, com isso, a gente chega ao final da terceira mesa. Lembrando que a gente ainda tem um coquetel e que vocês podem pegar as cartilhas de graça durante o coquetel. Ainda vão ter algumas exposições também. Mas, antes de encerrar, queria agradecer mais uma vez a Lola, que topou vir aqui conversar com a gente. Queria fazer um agradecimento especial à equipe de edição do Coletivo Feminista, composto por Lidiane, por Ábia e por Márcia Rangel. E pela Leonildes Nazar, que foi responsável pela criação do site do Coletivo Feminista recentemente, que vai ser lançado pela página do Facebook para vocês terem acesso. E a ideia é a gente ficar alimentando contextos sobre gênero, sobre feminismo, mas também ser um espaço onde a gente divulgue as pesquisas das colegas que não necessariamente são dentro dessa perspectiva de gênero. E agradecer, assim, um agradecimento ainda mais especial para a equipe que conseguiu realizar esse evento, né? Eu tenho um carinho muito grande por esse evento, assim, em especial, porque quando eu cheguei não só no IESP, mas no Rio de Janeiro, o Coletivo Feminista foi um espaço muito especial de acolhimento, assim, me recepcionou muito bem. Encontrei não só amigas, mas encontrei mulheres que eu tenho como exemplo de vida, exemplos acadêmicos, mas exemplos de luta também, de resistência. E é isso. Vamos só descansar.